Respeitável público, sejam bem-vindos aqui a mais um dia no Circo Brasil. Você, eleitor palhaço, você pagador de impostos palhaço, você brasileiro feito de palhaço todos os dias. Aqui no Picadeiro, o lugar onde você será tratado com respeito, e aqui ninguém vai tentar te fazer de palhaço, embora notícias e fatos que nós vamos comentar aqui foram todos protagonizados e produzidos por gente que não só te considera um palhaço, mas a turma acredita piamente que somos todos escravos, pagadores de impostos, otários e eleitores palhaços. Sendo assim, cá estou eu vestido a caráter para que passemos juntos mais dessa manhã com essa cara aqui de brasileiro. Beleza? E aí, galera, sejam bem-vindos aqui a mais um dia com o Palhaço. Obrigado pela companhia de todos. Estão vendo a capinha aí? Olha aí o poder soberano, olha aí. Olha lá, a representação da justiça sem a balança. Vocês estão vendo ali? Subjugando todo mundo, se acham heróis, né? Vocês lembram aquela expressão bíblica, serei como deuses? Sereis como deuses, lembra disso? É isso aí, sabe quem fala isso? Essa frase sai da garganta da serpente. Sereis como deuses. Lembra que ela fala? Para Adão e Eva lá, ó. Deus sabe, o dia que você comer dessa fruta aí, isso vai abrir seus olhos. Sereis como deuses. Vocês conhecerão o bem, conhecerão o mal. A frase é símbolo máximo da tentação pelo poder absoluto. Aquele título daquele livro que foi escrito lá pela Ludmilla, o pessoal todo, Marcelo Rocha Monteiro, tem mais um monte que participou, Serei como os deuses, aquilo é perfeito, cara, perfeito o título do livro. Sabe, essa frase é símbolo máximo lá do poder, da tentação pelo poder, né? Pelo poder absoluto, né? E a serpente entrega aí uma promessa de que o homem poderia ocupar o lugar de Deus, decidir tudo sozinho, decidir o que é o certo e o que é errado, sem prestar contas a ninguém. A serpente falou isso. Quem é que está fazendo isso? O STF. E hoje essa tentação, né, reaparece com a cara do tribunal. Um poder que se julga acima da lei, acima da Constituição, da vontade popular. No Brasil, esse poder se manifesta nessa atuação desmedida, escandalosa, quando os juízes passam a legislar, censurar, prender e até julgar causas que eles mesmos provocaram. Eles não são mais guardião de porra nenhuma, né? Eles tornaram apenas seus próprios autores, né? E pior, os donos de tudo, né? E o retorno que a gente está vendo não é da suposta democracia que eles cantam. O que a gente está vendo é o retorno da serpente sussurrando no ouvido deles. Sereis como deuses. Sereis como Deus. Júlio César foi mais esperto. Quando ele voltou das guerras na Gália, tremendo vencedor, que ele ultrapassa o Rubicon, ele teve o cuidado de colocar um escravo do lado dele, na orelha dele, falando: Memento mori, você é um mortal. Enquanto ele entrava em Roma, pétalas de flores, o povo gritando, mulheres nuas querendo pular em cima do cara, e o escravo ficava ali, ó: você é mortal, você é um mortal. E eles nem esse cuidado tiveram, né? O STF, que devia aí limitar o poder, passou a exercer qualquer poder sem freio algum. Eles querem definir o que é a verdade, o que pode ser dito, quem pode falar o quê, quem deve calar. Ficam o tempo inteiro invocando o tal do Estado Democrático de Direito, que não existe essa porra. Fica invocando isso para justificar as medidas que o próprio Estado de Direito proíbe. Criam crimes que não existem, silenciam todos os adversários e se colocam como árbitro moral da nação. Palhaços pusilânimes. Quando o poder não tem freio, cara, ele não protege mais a justiça. Ele substitui a justiça. E quando o juiz acredita que a sua consciência vale mais do que a lei, que é o que eles estão fazendo,
O direito morre. A tradição do direito morre. E o que nasce disso? Um negócio chamado despotismo, que nem é novidade na humanidade. E o déspota entrega uma sentença que não vem do código, vem do ego do filho da puta. Então, o drama brasileiro é que o tal do sereis como deuses deixou de ser uma metáfora bíblica, deixou de ser algo relatado na Bíblia, contado na Bíblia, e virou método. Não é mais uma tentação do Éden pelo poder, não. É a política de Brasília. E como toda tentação que se cede, ela cobra caro para todo mundo, tá? Vai sair caro para o tribunal, para cada um dos colaboradores e sai caro também para o povo brasileiro. Porque o resultado disso, por enquanto, é uma tremenda perda de liberdade que nós estamos vivendo. Mas no futuro, a conta chega para todo mundo. Chega para todo mundo e chega caro, chega muito caro. Vejam como que a Bíblia é realmente, é o livro eterno. É a Bíblia. Ela é realmente, como foi dito no chat ali, atemporal. A Bíblia é atemporal mesmo. Beleza? Olha aí a imagem, né, dos déspotas, com somente a sua espada, querendo subjugar todos os homens. Tá aí a capinha da live de hoje. Notícia logo pra gente começar, que tem a ver com a descrição que eu fiz pra vocês da capinha. STF começa a julgar nesta sexta-feira recursos de Bolsonaro e outros condenados do Núcleo 1. Beleza. Lembrando o seguinte, como ainda não foram analisados todos os recursos, juridicamente, cara, ninguém tá condenado ainda desses núcleos, tá? Nem o Jair. Não acabaram, né? Não tem, os recursos ainda não foram julgados, tá? Então a primeira turma do Supremo começa a julgar nessa sexta-feira. Isso está me dando um cheiro de Magnitsky, que os caras não estão parando, estão seguindo em frente. Ontem teve reunião lá em Mar-a-Lago, cara. Tava lá o Eduardo com o Trump, tava o Eduardo com o Orbán, todo mundo conversando lá em Mar-a-Lago. Então, STF, beijos, tá? Continuem. Vão começar a julgar os recursos apresentados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, os outros 6 réus condenados. Hoje é dia da gente escutar o Fux, né? Ah, se bem que o Fux, será que já oficializou a saída dele da turma, né? Já oficializou, senão hoje era dia da gente escutar mais um discurso daquele Fux. Eu não sei se ele já tinha o voto dele pronto. Não sei. Aí vamos ver como é que vai ser durante o dia. O julgamento será virtual, sem debates presenciais entre os ministros, que votarão de forma remota pelo sistema processual. Esta merda foi inventada para pandemia. Os caras estão com essa porra até hoje, né? Eles poderão votar até às 11 horas da noite de sexta-feira, hoje, é meia-noite de hoje, tá? Ah, não, até da semana que vem, ó. Começa hoje, eles poderão votar até a meia-noite da sexta-feira da semana que vem, dia 14 de novembro, só depois a decisão será proclamada. Votarão Alexandre de Moraes, relator, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin e Flávio Dino. Não deve participar Luiz Fux, que votou no julgamento principal do processo, em que divergiu dos demais, absolvendo Bolsonaro e outros réus, exceto Mauro Cid. Se fudeu. Após desgaste na primeira turma, Fux migrou para a segunda turma. Então ele não vota hoje, né? Fux chegou a sinalizar que gostaria de participar do julgamento dos recursos, mas não havia formalizado essa pretensão até a publicação dessa reportagem, segundo apurou a Gazeta do Povo. Serão julgados ao todo 6 embargos de declaração, que é um tipo de recurso que via sanar obscuridade, contradições ou omissões na sentença, né? O embargo de declaração é o seguinte, olha, a sentença que você deu, cara, tá confusa, tá errada, tá coisa que não tá explicada. Foi um trabalho de merda. Aí deixa eu tentar entender o que não tá claro aqui, o que vocês fizeram. Então, Jair Bolsonaro, o ex-presidente, condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por fazer porra nenhuma. Walter Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil, condenado a 26 anos de prisão por fazer porra nenhuma. O Anderson Torres, condenado a 24 anos de prisão porque criava passarinho. Almir Garnier, comandante da Marinha, condenado a 24 anos por fazer nada. Heleno, ministro do Gabinete de Segurança Institucional, 21 anos por fazer nada. Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, condenado a 19 anos de prisão por fazer nada. E o Alexandre Ramagem, ex-diretor da ABIN, também condenado por não fazer nada. O único que não recorreu foi o Mauro Cid, ex-ajudante de ordem do Bolsonaro, que em razão de um acordo de colaboração foi condenado a apenas 2 anos no regime aberto. Ou seja, o pusilânime do Mauro Cid
para salvar a prega rainha dele, saiu inventando história para todo mundo aqui, tá? Beleza. E eu vejo gente falando assim, olha, você fala isso, você não sabe o que é uma tortura, pressionar a sua família, você não sabe. Olha, um homem comum, talvez, né, você desculpe ele ceder alguma coisa desse tipo, né, porque é um terror. Mas, cara, um força especial, coronel, você é um bundão, cara. Pressão psicológica, o cara faz o que fez. Imagine com o inimigo, botando ele no pau de arara, tomando porrada. Imagina, isso é aquele cara que entrega todo mundo, entrega a mãe, a filha, ainda depois ainda pede o endereço para ver onde é que ele deixa. Tá aí, ó, pusilânime. E o que esse cara fez? Envergonhou o nome da família, o pai dele, cara, General Cid. Deve estar debaixo da cama, chorando, roendo o pé da mesa. Meu Deus. Trocou em quê? Em troca de uma aposentadoria? Cara, poderia ter saído gigante disso aqui, ó. Que nem saiu o Felipe Martins. Gigante. Poderia ter saído um gigante aqui. Que vergonha, cara. Que vergonha pro Exército. Que vergonha. E hoje, todo mundo aqui, ó. Que aqui é todo dia das Forças Armadas, né, cara? Tirando aqui o Ramagem, né? E o Ramagem e o Anderson Torres, o resto é tudo militar, primeiro nível lá. E as forças aí, quietinhas, assistindo na cara de todo mundo, tudo que a gente tá vendo, tá? Isso aí, ó, bate palma pra maluco. Vai lá, ontem eu vi, cara, puta, cara, cada discurso que eu vejo do Mourão, ou do Pazuello agora, puta merda, mano. Cara, os caras são muito positivistas, nem percebem, mano. Não, temos que respeitar as decisões da corte. Vai pra puta que o pariu, cara. Porra. Vamos lá, não interessa mais essa porra, não. Vamos acompanhar durante o dia como é que vai ficar isso aqui, tá? Tem outro assunto aqui muito sério pra gente comentar. A editora Caravela está aqui, mas não é isso não. É isso aqui, ó. Essa notícia ontem aqui me causou bastante estranheza. Não deu tempo de eu comentar ontem. Eu falei, não, vou trazer que eu vou comentar hoje. Hoje eu comento sobre ela, tá? Porque é o seguinte... Olha lá. STF diz que Congresso deve criar imposto sobre fortunas, mas não define o prazo. Por maioria de 7-1, os ministros reconhecem a omissão do Legislativo por descumprir a Constituição ao não editar uma lei complementar. Mas eles vão lá e diz que o Legislativo se omitiu, mas eles não deram um prazo para o novo tributo, só mandaram uma ordem. Chegando lá no Senado, chegando no Congresso, a gente sabe que naquela casa a galera tá louca para obedecer ordens, né? Estão loucos para obedecer qualquer ordem que venha do tribunal, né? Só que aqui o detalhe interessante é o seguinte, tá? Nós temos aqui a Constituição de 88 aqui do lado. Temos aqui a Constituição de 88, né? Então, cadê o artigo que eu marquei? Aí, pronto, já me fudeu já. Cadê o artigo que eu marquei? Às vezes ele faz isso, ó. Ele atualizou. Atualiza de novo aí, meu querido. Atualiza de novo aí. Eu tinha marcado. Ah, ele que ele andou foi pra cima, foi demais. É o 105, é 153, peraí. Cadê? Já passou? Cadê 153? 153, cadê? Olha o que fala o artigo 153. Aqui, ó, chegou. 153, é isso aqui, ó. Olha lá, tá marcadinho, isso aí. O artigo 153 que o STF utilizou, dizendo que, olha, o Legislativo está omisso. A Constituição manda ele criar um imposto sobre grandes fortunas. A Constituição mandou. O Legislativo tem que fazer. Aí tu vai lá na carta da lei, você quiser achar uma Constituição, vai em qualquer banheiro de qualquer tribunal, ela tá lá para você limpar a bunda, a sua prega rainha. A sorte é que, como a sua prega rainha é analfabeta, a Constituição não consegue corromper a sua prega rainha, porque ela não vai conseguir ler aquela porra. Então, tá lá no artigo 153 dizendo o seguinte: compete. Está só dizendo as atribuições, está dizendo, não é o IBAMA. Assim, aqui, ó, compete o quê? Compete à União instituir impostos sobre 7 grandes fortunas. Olha como que a Constituição de 88 nasceu socialista.
Olha como a Constituição de 88, esse naco de merda que eu xingo aqui todos os dias. Tem um monte de advogado que fala, não, mas nossa Constituição é brilhante. Ah, você foi doutrinado com essa porra. Você foi pra faculdade com todo mundo dizendo que aquilo era maravilhoso, brilhante. Aí você não entende o seguinte, as universidades estão cheias de esquerdista, mas do outro lado tem um monte de gente dizendo que a Constituição é brilhante. Você não consegue entender que o esquerdista, quando lê a Constituição e está escrito ali, ó, compete à União criar o imposto das grandes fortunas, aí o cara cai no chão com a perna tremendo, todo molhadinho. Por isso que eles falam que a Constituição é maravilhosa. Ela nasceu socialista. Tá aqui, ó. Então, vamos ao português, cara. O que está escrito aqui? É atribuição. O que ele está dizendo é, o IBAMA não pode criar um imposto sobre grandes fortunas. A empresa de ônibus, viação real, não sei o quê, não pode criar um imposto sobre grandes fortunas. Um prefeito não pode criar um imposto sobre grande fortuna. Um governador não pode criar um imposto sobre grande fortuna. O STF não pode criar um imposto sobre grande fortuna. Compete à União. Compete significa, faz se quiser, porra. Né? Se quiser, faz. É o que está escrito lá. Mas não é o que está acontecendo na matéria. Não é o que está acontecendo na decisão. O STF diz que o Congresso deve criar. Não. Para isso acontecer, você tem que mudar aqui, ó. Compete ao STF resolver quando que a União vai criar o imposto sobre grandes fortunas. Isso é só a vontade do STF de que existisse esse imposto sendo imposta por um poder pusilânime que faz qualquer coisa, porque seus líderes são eivados de crimes e não podem recusar nada. Tá? Qual é o grande problema aqui? A Constituição prevê. Prevê. Aí, artigo 153, né? Inciso 7, né? Inciso 7. 153, inciso 7. Tá aí. A Constituição autoriza o imposto, mas ela não cria diretamente. Ela condiciona a existência à edição de uma lei complementar, que nunca foi aprovada pelo Congresso. Em 36 anos, o Congresso nunca quis fazer, porque as grandes fortunas são eles mesmos. Tá cheio de grande fortuna no Congresso, não estão nem aí. Então é aí que entra a polêmica. O tribunal disse que o Congresso está omisso por não ter criado e regulamentado esse artigo. Mas o STF está pisando num terreno perigoso aqui. Quando ele diz que o legislativo, o que o legislativo deve fazer, e ainda não impôs um prazo, é uma interferência num outro poder. Cara, acontece 3 vezes por dia, né? Porque, em tese, o STF ele pode juridicamente reconhecer essa omissão. Digamos que o pessoal entra com um recurso lá no STF sobre isso. O STF pode reconhecer que houve uma omissão e não fazer isso e foda-se. Resposta para o PSOL lá. É verdade, a Câmara se omitiu e não quis criar uma lei complementar, né, conforme previsto no artigo 153, inciso ali 7º, porque não é obrigatório. Ali está o texto só dizendo que é competência, mas não diz que é obrigado a fazer. Separação dos poderes seria a resposta que o STF teria dado para o partido que entrou com esse recurso. Então, na prática, é só mais um passo aí na transformação do Supremo num poder acima de todos os outros poderes. Lembra a capinha de hoje? Lembra a capinha da live? Olha lá. Capinha da live tá lá, ó. Capinha da live é essa aí. O tribunal já quer decidir quem pode ser preso, quem pode ser eleito, o que é fake news, e agora ele está decidindo qual é a pauta que deve ser legislada no Congresso. Mas o pior de tudo, sabe o que é? Você olha assim, se o judiciário ele pode mandar fazer uma lei, a gente sabe que o judiciário também pode ignorar. Quando a gente fala de judiciário, a gente falando sempre do topo, tá? O pessoal que é debaixo do judiciário lá das castas inferiores, eles não têm muita alternativa, não. Eles não têm essa liberdade de fazer o que quiser, não. Você está falando do topo, né?
Então, se o judiciário ele pode mandar fazer uma lei, ele também, o que ele tem feito aí, a gente tem visto, ele ignora quando a lei não agrada. Ele muda a interpretação da lei quando não agrada. Ou seja, o judiciário, ele caga para a Constituição original brasileira. E se tiver uma lei complementar, ele também pode cagar para a lei complementar. Quando o STF diz que o Congresso deve criar um imposto, cara, ele está ultrapassando em muito a fronteira que separa a interpretação da lei da criação da política pública. Esse é um tipo de interferência no sistema republicano aí que deveria acender várias luzes vermelhas em Brasília. Mas não tem luz vermelha em Brasília, já roubaram todas as luzes vermelhas em Brasília e levaram para o Congresso. Lá no Congresso as luzes já ficam acesas o dia inteiro. Tem uma placa na entrada e tem a tabela de preço. Já é a casa da luz vermelha. Onde deveria acender as luzes vermelhas já não tem mais a lâmpada. Então, o Poder Judiciário ele existe aqui para julgar, não para legislar. Né? Você está careca de falar isso. Né? A gente está careca, você está careca de ouvir isso. Careca. Mas é interessante, isso é o precedente, né? Porque se o STF pode cobrar a criação de um imposto, amanhã também o STF pode exigir a aprovação de qualquer política pública que ele considere omissa ou que ele acha que é correto, que é errado, é o que ele já está fazendo. Tá? É o velho truque parece o Agente 86, né? O velho truque da toga iluminada. Se o povo não decidiu o que eles querem, eles decidem pelo povo. Sabe o que é mais ridículo? O parlamento que deveria reagir vai acabar reafirmando o óbvio. Nós vamos comentar sobre outra coisa, exatamente sobre isso aqui. O parlamento vai reafirmar o óbvio. Vai votar leis para mostrar que ele ainda existe. Não, isso aqui está do âmbito do Congresso. Vai lá e faz tudo que eles pediram. Né? E batendo no peito, dizendo, não, nós temos nossa independência na autonomia, nossa casa que vai decidir. No final vai fazer tudo que eles mandarem. Tá? No final eles vão falar assim, o tribunal fala, respira. Ele fala, não, eu vou respirar por autonomia. Eu respiro porque eu tenho autonomia para respirar a hora que eu quiser. Ah, é? Então tá bom. Então para de respirar. Não consegue. Então são coisas impossíveis. Mas enquanto o judiciário continuar achando que pode fazer o que quiser, cara, ele vai cagar para a primeira versão da lei, para a segunda versão da lei, vai cagar para tudo, vai continuar governando o país com caneta que nunca foi votada. Se eu estou numa situação no Congresso, o Congresso é obrigado a criar uma lei sobre grandes fortunas, sabe como é que é? Eu criaria uma lei com uma única frase assim. Está declarado o imposto sobre grandes fortunas. Qualquer um que ganha por ano, qualquer empresa, qualquer pessoa física que ganha por ano acima de R$ 1 quatrilhão está condenado a pagar 0,000000000 e faria umas 15 páginas de zeros e lá no final botava o número 1%. A lei tá aí, ó, pronto. Tá pronto. Tá a lei, ó, tá a lei. A lei complementar foi feita. Qualquer um que receber acima de R$ 1 quatrilhão vai ser cobrado em 15 centavos, sei lá quanto é que vai dar isso. Tá bom? A lei tá aí. Pronto, qual é a reação do STF? Ah, essa lei não ficou boa. Ah, então aí já não estou entendendo. Você não mandou criar a lei está criada aí agora. O que você queria? Você quer mexer no conteúdo da lei? Por que você não diz logo o que você quer? Aí você já escancara o que está acontecendo. Entendeu? Não precisa fazer lei muito elaborada, não. Fala, ganhou acima de R$ 1 quatrilhão, você vai pagar, né, 0,000, deixa um monte de 000, 15 páginas de 1%. Conforme a lei, artigo 1, parágrafo único, não sei o que, tá? Cessa disposições anteriores, será publicado, vacácios legis de tantos dias, não sei o que, pum, tá publicado diário oficial, pronto, acabou. Aí atendemos. Vamos em frente? Tem bastante coisa aqui pra gente comentar, já volto no chat, não esqueça de curtir, compartilhar. Quanto nós já somos, deixa eu ver aqui, ó, daqui a pouco eu chego no chat. Tem mensagem interessante, já somos 1.600 telas. Não esqueça de dar aquele like, né? Torne-se membro do canal, dê membresia de presente para participar aqui do concurso dos livros, tá? Daqui a pouco a gente atualiza os números, tá bom? Olha, notícia maravilhosa que chegou ontem, tá? Notícia maravilhosa. Vocês lembram desse aluno aqui, cara? Esse aqui é o maior
sacana, mas esse aluno é mó sacana. Esse é estudante de direito, né? Aí caiu uma matéria lá do direito, que eles tinham que escrever sobre os votos lá do STF, e ele pegou o voto do Fux e fez todo o trabalho dele em cima do voto do Fux, né? E a professora deu 0 para ele. Eu não sei como é que a universidade mantém essa porra. Cara, que imagina como é que estão formando esse bando de que estão saindo de lá. Então, olha o que aconteceu com ele. Teve mais. O negócio teve mais eventos. Não parou ali, não. Uma coisa surpreendente aconteceu. Escuta aí. Pessoal, vocês lembram da professora esquerdista que me deu 0 numa questão da prova só porque eu não dei a esquerdada que ela queria? Não? Então, ela deve estar se contorcendo aqui. Olha só o que aconteceu. Eu recebi esse presentinho aqui, olha só de quem? Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. Provavelmente deve ter visto meu vídeo aí sobre a questão da prova. Ela pediu que a gente avaliasse os votos do ministro do STF sobre o julgamento do Bolsonaro. E eu avaliei o voto do Fux, que votou contra. A professora esquerdista não gostou. Aqui, ó. Ela me deu 0 nessa 0. questão aqui, tá vendo? Não sentou o princípio e tudo mais. Vê o vídeo lá, depois vocês vê o vídeo. O ministro do STF, que tem como dever guardar a Constituição, por mais que nem todos façam isso, aqui, ó, mandou um presentinho pra mim. Agora vamos abrir o presente aqui, ó. Vamos abrir aqui. Vai para não cortar o dedo. Eita, meu Deus. Com uma mão só vai cortar o depois dedo. eu volto aqui pra você. Peraí, calma. Aí, pessoal, abri aqui, ó. Vamos ver o que é. É um livro do Fux, Código de Processo Civil de 2015, uma década nos tribunais. Que bacana. Olha só, ainda tem uma dedicatória pra mim, cara. Olha só que legal a dedicatória ao doutor João Fernandes com os votos de sucesso, não sei o que tá escrito aqui, na sua vida profissional. Um abraço do Luiz Fux. Que legal, cara. Muito bacana isso aqui. E aí, professora? Algum ministro do STF já reconheceu o seu trabalho? Então, você deveria um pouco rever os seus conceitos, militar menos nas aulas de aula e dar um pouco mais de conteúdo. E esse recado não vale só para minha professora, não, vale para vários professores do Brasil inteiro que militam ao invés de dar conteúdo para salas de aula, e quem sai realmente no prejuízo é o aluno. Mas bom, se você gostou desse tipo de conteúdo aqui, quer ver o vídeo completo, vem no meu perfil aqui para você ver, e já me segue aí para vocês não perderem nenhum tipo de conteúdo de um jovem conservador dentro das universidades. Bora! João Fernandes DM. João Fernandes DM. Aí, cara, olha o poder da rede social. O poder da rede social. A rede social fez o vídeo dele chegar no Supremo Tribunal. Fez o vídeo dele chegar no Fux. O Fux respondeu. Sabe qual é o problema disso? Qualquer coisa que aconteça com esse jovem na faculdade vai chegar no Fux. Vai chegar no Supremo. As pessoas vão ficar sabendo. Vai chegar lá. Aquela parte que ele não leu, estava escrito sucesso constante. O pessoal lembrou aqui no chat. E isso aqui é humilhante para a professora. Eu não sei a que universidade permitiria alguém nesse quadro. Está nítido nessa situação que aquela universidade que ele estuda, ela não está preparando o advogado para o direito, para o mercado de trabalho, para a justiça. É formação de militância. Ela não permitiu, olha que estúpida a professora. Ela dá a questão, analise os votos dos ministros. E ele faz análise do voto de um dos ministros. Mas não era do ministro que ela queria, mas ela não foi específica na pergunta. E ela vai lá e tem a pachorra de dar um 0 no cara, porque ele obedeceu o que ela pediu. Só que o que ela queria está além da pergunta. Ela queria uma devoção aos votos do Supremo que atrapalharam e atropelaram todos os princípios que existem na lei. Ela marca uma bola e ela argumenta dizendo que a questão dele não seguir os princípios constitucionais. Tem que guardar o nome dessa professora, que é uma que tem que perder o seu diploma. Tem que perder o seu diploma. Eu sou vingativo pra essas coisas, tá, gente? Eu sou. Eu caçaria o diploma dela no momento em que a gente começar a normalizar. Falou, opa, lembra aquela professora militante da sala de aula? E tu viu a letra da professora? Não dá pra entender nada, cara. Não dá pra entender nada
da letra da professora. Só entendi o zero. O zero eu entendi. O zero tá ali, eu entendi. Mas vamos em frente lá, vamos em frente. Tem mais coisa aqui do STF. Olha só, o Walter Maierovitch, cara, ele tá perdendo a paciência com o STF. Ele tá coringando. Isso aqui é um jurista famoso. Escutei muito comentários deles na CBN do Rio de Janeiro, tá? Quando a gente não tinha tanta disputa política como tem hoje, eram bons comentários jurídicos, a letra da lei. Depois, meu querido esquerdoso geral, a CBN, nunca mais ouvi aquela merda. Eu trabalhava com radinho, escutando a CBN, os noticiários do dia e tal, o que acontecia no Rio de Janeiro. Ficava acompanhando aquilo ali, como se fosse o meu radinho. Ficou tão feio. O balde d'água foi no dia que eu tava, 2019 já, eu tava, foi 2019, 2018. Acho que foi 2018. Eles foram comentar sobre voto impresso e tinham lá 2 ou 3 comentaristas e eles chegaram à conclusão que aquilo era só uma ideia para a pessoa levar o voto para casa para poder entregar o voto para a milícia, para o tráfico de droga. Cara, uma desonestidade tão grande que eu tomei nojo. Nojo. Beleza, lá, vamos escutar aqui o Walter Maierovitch. O órgão, o vértice do Ministério Público da União, não é mais o Procurador-Geral da República. É, de fato, um superprocurador que também tem função de ministro do Supremo Tribunal Federal, ou seja, Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes está avançando todos os sinais e está, ou melhor, já tomou o lugar do procurador Gonê. Isso tudo porque o Ministério Público foi enfraquecido quando foi procurador o Aras. Então nós temos essa situação de fato. Então, quando se discutia, e veio o Conselho Nacional do Ministério Público e achou que ia pôr uma pá de cal. Quando se discutia o problema da competência, se federal ou se estadual, e o Conselho Nacional do Ministério Público entendeu que a competência era do Ministério Público Estadual e, portanto, da Polícia Judiciária Estadual, que o Ministério Público tem o poder correcional. Quando se decidiu assim, o que fez o Moraes? Entrou em cena, determinou a instauração de inquérito pela Polícia Federal, ou seja, federalizou a questão. Então, veja que o Moraes atropela, não estou falando que ele está fazendo errado, só estou falando que ele está... Agora eu não entendi. Você pega um carro, sobe no ponto de ônibus e atropela todo mundo. Aí você comenta depois, não estou dizendo que o motorista fez algo errado. Ele só atropelou todo mundo. Não estou dizendo que o Xandaré fez algo errado. Ele só está atropelando todas as leis, todas as responsabilidades e funções, atropelando todo mundo, né? Mas não estou dizendo que ele está fazendo alguma coisa errada. O Datavênia é meu cagaço aqui também, né? Não estou falando que ele está fazendo errado, só estou falando que ele está atropelando. Não estou dizendo que ele está fazendo errado com relação às técnicas, estou falando com relação ao direito, à Constituição. O Ministério Público é o defensor da sociedade, é o titular da ação penal, é aquele que determina inquéritos para que possa responsabilizar criminalmente aqueles que devem ser responsabilizados. Portanto, aqui está mais uma entrada. O Moraes novamente como entrão em questão que não é do Supremo. E o Supremo se torna, além do Supremo Tribunal Federal, um órgão de defesa da Constituição, se torna também um misto de Ministério Público, de delegacia de polícia, uma confusão geral, e um Xandão com estrela de o manda-chuva, o que faz tudo.
uma cagalhopança generalizada. Mas o cara... Mas eu não estou querendo dizer que ele está errado, né? Interessante isso, né, cara? Muito legal, né? O cagaço realmente é a maior força do universo. É o cagaço.